Então, deixa eu fazer a abertura. Nesse horário, né, nós estudamos essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus. Toda sexta-feira não, quinta-feira, por volta das 18h10, nós fazemos o estudo dessa obra de Caibar Schura. Só que nós estamos estudando a segunda parte, que trata dos ensinos de Jesus. E hoje o tema do nosso estudo é a vida na Terra e a vida eterna. E quem vai fazer o estudo para a gente é a nossa irmã Denise Fernandes, tá bom? Então, mais um estudo na nossa Sociedade de Estudos Espíritas de Assis. Hoje, dia 22 de abril de 2021, aniversário do descobrimento do Brasil, na verdade. Não podemos esquecer essa data tão importante. Então, vamos ao nosso estudo. A palavra está com a Denise. Obrigada, Rose. Boa noite a todos. Boa noite. Estava aqui só escutando, na moita, o estudo anterior, porque eu estava ainda organizando esse estudo que a gente vai fazer agora, a vida na Terra e a vida eterna. Bom, Caibar Schura começa na referência a Mateus, do capítulo 6, versículos de 25 a 34, mas também está em Lucas, no capítulo 12, versículos de 22 a 34. Eu gosto bastante de olhar na tradução de Haroldo Dutra Dias, na tradução do Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra Dias, porque ele tem várias referências, ele explica os termos na época, como ele é um estudioso, e ele fala, né, ele estuda essa língua, o aramaico, e ele nos traz uma tradução em que a gente pode perceber que tem certas palavras que a gente interpreta o Novo Testamento pela interpretação que a gente tem hoje, pela visão que a gente tem hoje, e a época é diferente. Então, a interpretação era outra, né? Se a gente for olhar. E ele, como estudioso, escreveu esse Novo Testamento, dando exatamente o significado dessas expressões. Tá? Então, eu vou ler e depois nós vamos reler de acordo com o que a gente tem no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Vamos lá. Então, vamos olhar primeiro aqui, capítulo... Lucas não, eu abri em Lucas. Mateus, capítulo 6. Está aqui marcadinho. Faz parte do título 3 proibições, tá? Então, ele começa assim, no versículo 19 do capítulo 6. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a treva? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um
e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Pois essas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E em Lucas, ele diz assim, Lucas, capítulo 12, versículos. Nós vamos ler do 19 ao 34 também. Olha só isso para a gente localizar onde está esta passagem, tá? E direi à minha alma, alma, tem muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus, insensato, nesta noite requisito a tua alma de ti, e o que preparaste, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. E faz parte agora da preocupação e ansiedade, tá? Que é a relação com o Mateus, que começa ali para a gente colocar no contexto. E disse aos seus discípulos, por isso vos digo, não vos inquieteis pela vida com que comereis, nem pelo corpo com que vestireis. Pois a vida é mais que o alimento e o corpo mais que a veste. Observai os corvos, que não semeiam nem ceifam, os quais não têm despensa nem celeiro, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Portanto, se não podeis o mínimo, por que vos inquietais a respeito do restante? Observai os lírios como crescem, não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Também não vos indagueis o que comer, o que beber. Não estejais inquietos, pois estas coisas as nações do mundo buscam. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais disto. Todavia, buscai primeiramente o reino dele, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, pequeno rebanho, porque vosso Pai se compraz em vos dar o reino. Vendei os vossos bens e dai dádiva. Fazei para vós bolsas que não envelhecem,
um tesouro inesgotável nos céus, onde os ladrões não se aproximam nem a traça destrói. Pois onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, nós vemos uma concordância, apesar da escrita ser de forma diversa, da de Mateus, a concordância até nas palavras ditas naquele momento, né? As palavras de Jesus, em que ali está o principal, a mensagem principal do ensinamento. Né? Vamos ler umas questõezinhas baseadas nessa parte da leitura de Mateus e Lucas, umas questõezinhas a respeito do que eles falam. O que são os tesouros da terra e os tesouros dos céus? Vamos refletir? O que são os tesouros na terra? Na terra são os bens supérfluos, as riquezas improdutivas, a posse egoísta. E no céu? No céu são as virtudes, a caridade prática, que o tempo transforma infatigável. São os conhecimentos adquiridos e as ações no bem. Então, a ação no bem é a caridade prática, né? E diz Emmanuel aqui, beleza física, poder temporário, propriedade e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma, né? O tempo transforma infatigável, sem se cansar, sem infatigável. Outra questão. Por que Jesus nos aconselha a acumular os tesouros do céu e não os da terra? Essa é mole de responder, né, William? O William até riu. Essa é mole de responder. Por que ele nos aconselha isso? Então, vamos explicar assim. Porque quando nos dedicamos à exclusiva busca dos tesouros da terra, nós esquecemos da nossa evolução espiritual, né? Que é o único objetivo que temos. E só é conseguida se a gente buscar os tesouros do céu. Emmanuel, em Fonte Viva, nos diz assim, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houverdes instalado em ti mesmo. Porque a gente estuda, escuta palestrantes falarem isso de outras formas, né? Emmanuel é muito decidido, muito incisivo, né? Muito verdadeiro, né? Quando ele fala de forma severa conosco, porque nós ainda necessitamos. Vamos nos colocar na situação que a gente se encontra agora. Nos encontrando virtualmente é muito bom. Não estou dizendo que seja ruim, não. Nos encontrando virtualmente é bom, porque o William está lá em Brasília, eu estou em Petrópolis, vocês no Rio, a Inês em Teresópolis, né? É muito bom porque a gente consegue nos encontrarmos, mesmo sendo de lugares físicos diferentes. Mas o que está acontecendo com a gente agora? Por que a gente está nessa pandemia? Quais são os tesouros que a gente andou durante todos esses séculos, esses milênios, guardando, né? São os do céu ou são os da terra?
Por que o nosso coração, está de acordo com o texto de Mateus e Lucas, está onde se encontra o nosso tesouro? Então, se a gente está juntando aqueles tesouros muito materiais, nosso coração está onde está o nosso tesouro. Qual é o nosso maior tesouro? Vamos olhar os nossos baús aí. Vamos ver qual é o tesouro que tem mais. É no baú dos tesouros terrestres ou no baú dos tesouros espirituais? Eu, sinceramente, acho que, no momento, o nosso tesouro maior está no espiritual. Até pelo fato da gente estar aqui hoje. Até pelo fato da gente estar ligados a uma doutrina consoladora, uma doutrina que fala sobre caridade, que sem a caridade você não vai conquistar o tesouro do céu, não é? Então, estarmos... Que a Rosa estava falando aí sobre religião, e conforme ela falou também no último estudo de Caibar, da semana passada, que Caibar é interessante, que ele faz sempre esse contraponto, né? Nas duas visões, a religião dos homens e a religião de Deus. Agora a gente vai pegar a vida da terra e a vida eterna. Ele usa até as palavras, né? Até fonicamente parecidas, para nos fazer exatamente essa comparação, para nos chamar justamente à reflexão do que a gente anda fazendo. Quais são os tesouros que a gente acumulou esse tempo todo? Então, nisso a gente tem uma resposta à situação que nós estamos passando agora. Não é mesmo? Aí vamos dizer, não, eu não tive nada com isso. Alguém pode dizer aqui? Não, né? Não tem como a gente dizer que a gente não teve nada com isso. Senão a gente não estaria aqui presenciando, passando por essa dificuldade. Então, sabemos que temos uma parcela, né? Nós contribuímos com o estado das coisas atuais. Mas temos que nos espelhar em Paulo, né? Ah, tá certo, eu errei. Agora, o que eu posso fazer daqui em diante? Não é mesmo? Nós estamos buscando, e isso já é uma... É um ânimo, né? Já é perdi a palavra, mas um estímulo para que a gente continue a buscar sempre conquistar outros tesouros. Bom, na questão número 4 aqui, eu vou ler o item 6 para poder fazer a questão número 4, porque agora eu quero localizar no ponto. Então, eu vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, e no item 6, nós vamos ler do segundo parágrafo em diante, que a gente já falou sobre o tesouro do coração, né? Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste, que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Nós podemos? Ah, não, eu estou baixa demais. Eu sou baixinha mesmo, eu tenho 1,51 m. Para não dizer que é 1,5 m, eu falo 1,51 m, mas é 1,51 m mesmo, medidinho. Eu, por mais esforço que faça, eu não posso aumentar a minha altura. Porque tudo tem uma razão de ser. Não é mesmo?
E quem foi que, apesar de eu ter contribuído com o meu planejamento antes de reencarnar, tem uma razão para ter encarnado nesta família. Tem uma razão para estar na Terra, junto com vocês, passando por esse momento tribulado. Né? E quem é como diz o Haroldo Dutra Dias, quem é o piloto? Lembrei agora dele, naquela palestra. Alguém colocou uma palestra hoje, desculpa que eu não me lembro quem foi, daquela palestra que ele fala, ele dá o exemplo da menina que está com a senhora entra no avião e passa por uma turbulência e ela fica com medo e pergunta à menina se ela está com medo. A menina diz que não, meu pai é o piloto. Então, por que a gente não pode temer? Quem está quem é o piloto é Deus, né? Então, quando ele alimenta os pássaros do céu, né? Quem nos dá as roupas que usamos. Então, todas as coisas materiais que adquirimos são empréstimos do Senhor, para nós utilizar da melhor forma possível. Vou pular um pedacinho e ler mais um pedacinho. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. Porque o vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Então, se temos as atribulações todas que temos durante a nossa vida, nosso Pai sabe, porque qual é a necessidade que a gente tem, além das coisas materiais. Então, ele diz aqui, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Outras questões. A fé. Estes ensinamentos não seria um convite ao comodismo? Não. Espere que Deus... Tem muita gente que tem essa interpretação, né? Não, espera aí que Deus proverá. Ele vai prover, mas eu tenho que me movimentar, né? Então, está dizendo se esse ensinamento não é um convite a gente ficar acomodado? Não. Porquanto devemos ver aqui o sentido moral das palavras de Jesus. É o sentido moral. Porque tudo que ele dizia, por isso são palavras de vida eterna, né? O que ele nos recomenda é não nos preocuparmos em demasia com estas questões, posto que nosso progresso espiritual é que deve mobilizar a nossa atenção. É o tesouro que a gente tem que procurar guardar. Interpretá-los como sendo um convite ao comodismo seria admitir uma contradição do mestre, ora, em relação aos outros ensinamentos, né? Já pensou? De jeito nenhum. Como é possível buscarmos o reino de Deus num mundo em que prevalece ainda o apego dos homens aos tesouros da terra? Como é que a gente vai buscar esses tesouros? É possível, desde que a par dos prazeres que as nossas condições humanas nos permitem desfrutar, saibamos valorizar e praticar os atos que nos engrandecem espiritualmente e cujo roteiro encontramos no Evangelho de Jesus. Não é simples? A gente tem ali o roteiro prontinho, é só ler e seguir, ler e seguir. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é de acordo com o que nós lemos, qual é a nossa interpretação, né? Porque a gente quer sempre visar o nosso interesse próprio, o que mais nos satisfaz. Isso falando a gente, os homens, né? A humanidade.
E por isso que a gente está nesse caminho já há algum tempo, alguns milênios, né? Bom, mais uma questão. A fé é suficiente para prover as nossas necessidades com vestir, comer e beber? Ah, eu tenho fé em Deus. Será que a fé só é suficiente? Claro que não, né, gente? Só a fé não basta, né? O que a gente tem que fazer? A fé nos auxilia a esse movimento, a essa movimentação. Nos anima, essa palavra que eu queria lembrar da outra vez, mas eu li, está escrito aqui. A minha cola está aqui, está boa. Nos anima, proporcionando-nos meios de atingir o objetivo encetado. A providência só nos provê o necessário quando em nós existe disposição para o trabalho, o empenho, a vontade, né, na busca daquilo que a gente necessita. Fé sem obras é como lampião sem lume. A fé se materializa através do trabalho edificante. Então, interpretadas à letra, essas palavras, né, todas que a gente leu, de Mateus e de Lucas, que eles escreveram as palavras de Jesus, eu estou lendo o Evangelho ainda, tá? Interpretadas à letra, essas palavras seriam a toda a previdência e de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais iam se conservar como? Inativas, né? Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. Se o homem for só esperar, para que a gente tem inteligência? Né? Deus não precisaria dar inteligência. Que a gente não tivesse que exercitar, utilizar para poder se mexer, trabalhar, construir, buscar, interrogar, questionar. E se movimentar. Para que o corpo também, físico? Jesus foi só para ficar esperando. Precisava de braço, de perna, né? E era para ter só o bumbum e o resto. E a cabeça. Não é mesmo? Então, Deus nos criou sem as vestes, sem o abrigo, mas nos deu a inteligência para fabricá-los. Segundo o parágrafo do item 7, não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que estes, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair desta dificuldade. Então, se a gente passa, muitas vezes, por dificuldades materiais, Deus nos dá inteligência suficiente, criatividade, né? E conforme vamos utilizando, elas vão cada vez mais se aprimorando, nós vamos cada vez mais progredindo, certo? Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, os deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus falou a sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Parei no item 7
do Evangelho. Vamos à questão, mais umas duas questõezinhas só. Então, como é que age a providência para nos dotar daquilo que necessitamos? A gente já acabamos de ler, né? No Evangelho. Nos inspirando, iluminando as nossas ideias, iluminando o caminho que a gente tem que percorrer, concedendo-nos a inteligência, melhorando nossa saúde, né? Cuidando de nossa saúde, e a gente também nos dispormos ao trabalho. Esses são alguns, né? De tantos instrumentos que a gente tem. Mas todos eles apoiados na nossa disposição e empenho. Voltando ao texto de Cair Barchuca. O escopo... Eu li o escopo, não? Não tinha lido, não. O escopo da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito. Aquele que assim compreende, eleva-se, dignifica-se e, livre dos entraves materiais, sobe às alturas inacessíveis ao sofrimento, alcançando a felicidade eterna. Todo mundo juntinho comigo? Aquele que assim não quer compreender, rebaixa-se, desmoraliza. Amiga, qual é a página aqui que eu não estou achando no meu do livro? Olha, do Caibá? No meu é 179, agora eu passei para 180, no primeiro parágrafo. Tá? Tem alguém que seja diferente aí? Obrigada. Ok, o meu é O meu é 215. 214, agora está 215, exatamente. Então, ok. Tá aí, Mas Inês. tudo certo. A vida na Terra e a vida eterna. Então, vamos ao segundo parágrafo. Aquele que assim não quer compreender, rebaixa-se, desmoraliza-se e, absorvido pelas más paixões, desce às voragens da dor para expiar e reparar as faltas, as transgressões das leis divinas. O que vive da carne morre. O que vive do espírito é imortal. Lutas, fadigas, trabalhos e dores são luzes para os vivos e sepulcro para os mortos. Uns pairam calmos e resistentes acima das misérias terrestres. Outros jazem sobre os escombros amontoados pelo tufão inclemente da adversidade. O que vê com os olhos da carne, vê misérias, estertores, morte. O que vê com os olhos do espírito, vê flores que murcham, prados devastados, regatos que secam, fontes que não vertem águas, avarias, mutilações, cadáveres putrefatos. Mas vê também cores que são perfumes, luzes que são forças, vidas que despontam, seres que se agitam, almas que vivem e espíritos que vivificam. Aí, assistindo vou dar uma pausinha aqui, assistindo um estudo sobre isso, o doutor Décio Iondoli dá um exemplo de que, dessa forma, né, que uns vêm de um lado, outros vêm do outro. Muitos veem as coisas todas com um lado negativo. E outros veem as coisas pelo lado positivo. Então, essa é a diferença. Aí ele dá um exemplo, eu gostei bastante, de uma fábrica que abria uma fábrica de sapatos, que abria filiais na Índia. Mandou um dos funcionários para o norte da Índia para ele fazer aquela pesquisa do campo. E o outro para o sul da Índia. O que estava no norte
falou assim, olha, não vem para cá não, porque aqui não tem necessidade. O pessoal aqui não usa sapato, então não adianta, a gente não pode abrir fábrica nenhuma aqui. O do Sul falou assim, olha, venham rápido e a gente vai ter que abrir mais de uma fábrica, porque aqui ninguém usa sapato. Então, é de acordo com a forma que você vê. Como é que a gente vai ver o que a gente está passando agora? Né? Como negativo, não adianta abrir não, porque aqui ninguém usa sapato. Ou a gente vai ter que abrir 2 fábricas, porque aqui ninguém usa sapato. Depende a possibilidade. É o modo de ver, é aquela velha história do copo cheio, do copo meio cheio e meio vazio. Né? É o jeito com que a gente olha as coisas. Vamos continuar, então. No panorama do universo, as 2 faces da vida se mostram como o verso e o reverso da medalha. Cada efígie tem a sua conotação acima ou abaixo da paz cambial. Nada se perde, nada se desvaloriza na equação proposta para chegar-se à incógnita da perfeição espiritual. Vamos dar a dia mais uma vez. Segura aí. Nós vamos pegar agora o Livro dos Espíritos, porque está falando em quê? Em lei, em trabalho, né? Então vamos dar uma olhadinha na questão do capítulo 3, Lei do Trabalho, a questão 677. Quem quiser pegar e acompanhar, eu dou um tempinho. Por que a natureza se encarrega por si mesma de prover a todas as necessidades dos animais? Não foi que Jesus disse? Do corvo, né? do pássaro, das aves do céu, né? Tudo trabalha na natureza. Como os animais trabalham. Mas o trabalho deles, como a inteligência que dispõe, se limita ao cuidado da própria conservação. Eis porque entre eles o trabalho não resulta em progresso, ao passo que, entre os homens, tem dupla finalidade: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é também uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, quando provém as próprias necessidades materiais, eles se constituem, mesmo de forma inconsciente, em agente dos desígnios do Criador. E o trabalho que executam não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora quase sempre não possais ver o seu resultado imediato. Vamos agora à questão 783 da Lei do Progresso. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Olha que a gente tem estudado aí sobre a pandemia, né? Nem vou falar muito não, porque esse assunto já está bem esgotado, mas é bom a gente sempre lembrar para poder organizar o nosso pensamento e focar o nosso estudo para auxiliar aqueles que necessitam de nós.
no esclarecimento, né? O homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo que a providência lhe assinalou. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, dormitam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado. Olha que a Rosa estudou na Gênese, né? Falando sobre o edifício com as bases, né? Carcomidas, ultrapassadas do passado, que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e com as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. É a tempestade, é o furacão que saneia a atmosfera depois de ter agitado com violência. Vamos a 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Aqui falando, em referência ao progresso moral. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor que, além dos gozos dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Aí ele manda ver o egoísmo e a notinha aqui nos diz assim: há duas espécies de progresso, que, embora se apoiem mutuamente, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os estímulos desejáveis. Por isso mesmo atingiu um grau até hoje desconhecido. Muito falta para que o segundo esteja no mesmo nível, e, contudo, comparando-se os costumes sociais de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Por que, então, essa marcha ascendente haveria de parar, de preferência com relação ao moral, do que com relação ao intelectual? Por que não haveria, entre o século XIX e o 24º século, tanta diferença quanto a existente entre o 14º século e o século XIX? Duvidar disso seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria um absurdo. O que ela não é perfectível moralmente é o que a experiência desmente. Então, moralmente, nós estamos sempre evoluindo. Infelizmente, né, vamos dizer assim, ou felizmente, ou de acordo com o que seja a natureza, nós damos mais ênfase à intelectual, né, do que ao moral. Mas nós sabemos que para chegarmos à felicidade suprema, nós temos que guardar, juntar os tesouros celestes. Voltando ao texto de Cair Bar Schutter. A lei
vê passar o tempo, as gerações, a terra e o céu, mas permanece inflexível, aperfeiçoando as gerações, a terra, o céu, na sua ação lenta, mas decisiva e depuradora. O escopo da vida é o cumprimento da lei, e o cumprimento da lei é a perfeição. Eu não vou ler aqui, não, mas eu gostaria de indicar para vocês a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo que nós estudamos ontem, um grupo estudou ontem à noite, capítulo 44, que chama-se Ação. É uma indicação de leitura, porque foi um estudo muito bom. Tá? Anotem aí se quiserem. Quer que eu repita? Palavra de Vida Eterna, capítulo 44, sob o título Ação. Os que transgridem a lei descem pelos tremedais das paixões vis aos báratros tenebrosos da dor. Mas, aguilhoados pela dor, sobem aos cimos das glórias imortais. Os que cumprem e proclamam o cumprimento da lei voam por entre luzes, cores e perfumes as eternas mansões dos espíritos soberanos, onde a harmonia, a verdade e a paz imperam na plenitude de seus direitos divinos. A vida na Terra, para aqueles que na Terra têm o seu tesouro, como que termina no túmulo? Porque só com o renascimento alcançarão a vida eterna. A vida na Terra, para os que acumulam tesouros nos céus, é a senda luminosa que liga a Terra aos céus. É a estrada comunicativa que lhes permite a passagem para se apossarem desse tesouro. Os que vivem na Terra pela Terra são da Terra. Os que vivem na Terra sem serem da Terra são dos céus. Então, nós falamos em lei, né? Nós damos uma leiturinha rápida na lei do trabalho, na lei do progresso, mas seria bom também a gente ler as outras leis e assistir esse vídeo do Haroldo, que ele fala sobre as leis. Um vídeo muito bom, né? Que alguém colocou no grupo hoje. Não foi hoje, foi ontem? Não sei, entre ontem e hoje. Muito bem, porque falando das leis, porque ele fala um pouquinho de cada uma. Ele estuda as leis divinas. A vida na Terra é efêmera. A vida nos céus é eterna. E a posse da vida eterna consiste no cumprimento da lei. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E para terminar, nós estamos chegando ao final do tempo. Nós estamos dentro do tempo, né? Aí eu esqueço sempre. Eu estou sempre voltada antes que acabava 19h15, né? Mas vocês me desculpem. É a pandemia, olha só, estou botando culpa na pandemia agora. Bom, eu vou dar uma leiturinha no Livro da Esperança. O meu é esse aqui, velhinho, de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagens de Emmanuel. Na lição número 82, Auxílio do Alto. Quem quiser pegar para... Eu sei que muita gente já está aí tudo engatilhado, né? Os livrinhos já estão tudo pertinho aí para a nossa semana de estudos. Deus, ele começa assim. Qual porque é a aqui... página?
O meu é 217. Mas o meu é esse aqui. Tá? Qual é a mensagem? Auxílio do alto. Ok. Mensagem aqui 82, achou? Auxílio do alto. Então, são duas referências. Mateus Pode ir. e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Vamos lá. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Jesus. Desta maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Por que eu peguei esse texto? Justamente porque nessa escolha entre guardar os tesouros da terra e guardar os tesouros dos céus, a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos o acompanhamento dos nossos mentores, nós temos a permissão do Senhor, mas temos o nosso livre-arbítrio. Então, de acordo com o que hajas feito, né, você terá a sua recompensa, será recompensado. Inicia assim: Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício ainda mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar. Embora Deus enriqueça as tarefas com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever e se proponha a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui com todas as criaturas, em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas desta forma, sem obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós, se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Muito bom, Emmanuel, né? Nos faz refletir. E se vocês quiserem continuar a ler também após, tem a 83 também, setor pessoal, que também fala sobre essa passagem de Jesus. E a 84 também, palavras de Jesus. Tá? Eu escolhi apenas uma, que já chega, né? Falei bastante. Eu imensamente agradeço
a oportunidade de tanto estudo, de tanta reflexão. E espero ter contribuído para a gente angariar um pouquinho mais de tesouro, né? Esse que a traça não corrói, nem o ladrão nos leva. Esse tesouro que fica conosco, que nos pertence, né? A partir do momento que a gente consegue refletir e utilizar os ensinamentos, os conhecimentos adquiridos no nosso dia a dia. Muito obrigada.